Na hora das informações, o Esporte Clube do Recife, Leão da Praça da Bandeira, passa a ser destaque com o nosso querido Carlos Miguel. 10 atletas da base foram promovidos por Roger Silva. Tudo bem, Miguel? Boa tarde. Fala, Maílson, um abraço para você. Olha, o esporte faz hoje à tarde no CT José de Andrade Médici o último treinamento antes do jogo contra o Decisão, amanhã à noite na Ilha do Retiro. Partida que será realizada às 7 horas da noite. O esporte está com promoção de ingressos. Mulheres e crianças de 7 anos e 11 meses não pagam na arquibancada frontal. Demais setores do estádio, apenas as crianças nessa faixa etária são isentas de pagar o ingresso. Então, a mulher que quiser ver, está de férias, está com o filhote, está com a família, pode acompanhar o jogo, vai ver a estreia do Roger Silva e seus comandados. Agora é o elenco profissional. Profissional / base. Porque, Maílson, como dissemos em manchete, Roger Silva subiu 10 atletas que estavam no sub-20 e que começaram o campeonato pernambucano. Daí explica-se a necessidade, né? Sem um elenco completo de jogadores contratados, o esporte teve que recorrer à base, até também por conta da situação financeira. Então subiram da base zagueiros Felipe Gabriel, Patrick e Caio Moura, laterais Ítalo, lateral direito, Rafinha, lateral esquerdo, meias Dedé e Augusto Pucci, atacantes Micael, Lipão e Felipinho. Ainda o Caio Moura aqui está como zagueiro, ele também está nesta lista. Estes jogadores, que eram comandados pelo técnico Alexandre Oliveira, passam a ser comandados, já estão integrados ao grupo de profissionais com o Roger Silva. Lá já estavam também outros atletas que são oriundos da base. Dieguinho, Adriel que inclusive jogou a Série A do ano passado, Lucas André, Pedro Martins, que começaram também a pré-temporada no dia 29 do mês passado. E aí eles vão se juntar aos que já estavam treinando. Goleiros, Rolls, Thiago Couto e Denis, zagueiros, Ramon Menezes e Marcelo Aju, laterais, Filipinho, Davi Gabriel e Matheus Alexandre, volantes, Zé Lucas, Zé Gabriel, Luciano, Adriel e Pedro Martins, meias, Max Alves, Lucas André e Iago Felipe, atacantes, Barleta, que ainda se encontra no grupo, Gustavo Coutinho, Zé Roberto, Gustavo Maia, Marlon Douglas e Dieguinho. E aí, um parêntese. O Iago Felipe e o Marlon Douglas ainda esperam regularização no bid da CBF, o que deve sair hoje, tá? Já que o jogo é amanhã. Tem até 7 horas da noite para esses nomes serem publicados no bid da CBF. O expediente começa logo mais, 1 da tarde, horário de Brasília. Um detalhe, o zagueiro Marcelo Benevenuto é uma contratação que o Sport acertou junto ao Fortaleza. O Fortaleza detém os direitos econômicos do atleta. Ele está liberado para vir ao Recife, mas não foi ainda oficializado. Já o Iago já se encontra no CT, já realizou exames médicos e físicos e ainda não foi oficializado como novo reforço do Esporte Clube do Recife. Então, contra o Decisão, o grupo de jogadores é esse. Todos esses que eu citei agora são profissionais. Resta saber agora, Maílson, como o Roger vai definir o time hoje à tarde para o jogo que vai acontecer amanhã, 7 da noite. Legal, Carlos Miguel. Em relação à estreia, né? Você falou aí já que resta saber, então, o time faz a estreia amanhã na Ilha do Retiro, treinador faz estreia, time principal faz estreia. É uma noite de estreias. Noite de estreias, né? Márcio Goiano também como auxiliar, então, muitos atrativos, né, para o torcedor chegar junto amanhã na Ilha do Retiro. Tem promoção para mulheres e crianças, então lugar de torcedor realmente é na Ilha do Retiro nesta quarta-feira. Campeonato Pernambucano é a 4ª rodada. O Sport que vai para a sua estreia agora no Campeonato Pernambucano com os profissionais. Os primeiros jogos foram realizados pela base, como falamos agora há pouco, um empate contra o Jaguar 2-2, uma vitória contra o Retrô 2-0 e a derrota para o Náutico por 4-0. Derrota esta que já teve a sua página virada, agora é um novo momento para o Esporte Clube do Recife. Eu falei do Marcelo Benevenuto,
que é zagueiro, junto ao Fortaleza, que o Sport está trazendo este jogador. Mas aí eu já emendo com a outra manchete, Maílson, que é a negociação do atacante Pablo Juan. Pablo Juan, ele não está no Brasil. Ele jogou no Londrina no ano passado, conquistou o acesso à Série B do Campeonato Brasileiro, é uma cria da base do Flamengo, inclusive foi sobrevivente daquela tragédia lá do CT Ninho do Urubu, né, onde garotos da base acabaram morrendo, ele foi um dos sobreviventes, e ele está atuando no Campeonato Português pelo time nacional. Lá no Nacional ele tem contrato até 2030, mas o Sport está abrindo um canal de negociação com o Nacional de Portugal para trazer o atacante por empréstimo com opção de compra estipulada. Detalhe é o seguinte, Pablo Juan foi atleta de Roger e é um pedido do treinador para que o Sport vá buscá-lo lá em Portugal. Ele atuou no Londrina nas 3 últimas temporadas, tá? Conquistou o acesso à Série B com o Tubarão Catarinense no ano passado e essa negociação está bem adiantada e há uma vontade do jogador de retornar ao Brasil. Só para você ter uma ideia, o Pablo Juan, jogando com o Roger, né, como treinador, ele sendo atleta do Roger, ele fez 19 jogos no Londrina e fez 7 gols, com 2 assistências. Lá em Portugal, ele não está rendendo muito, não. Balançou as redes, aliás, fez 11 jogos e ainda não balançou as redes. A partir de amanhã se espera uma mudança. A partir de amanhã se espera que o time profissional do Sport seja colocado em campo. O que é que acontece nesse exato momento? O Sport promoveu 10 jogadores da categoria sub-20 para o profissional. Vários deles com muito mérito. E também não estou tirando o mérito dos que eu não citar aqui, não. Mas ficou bem claro que Ítalo Lucas é um jogador capacitado, Rafinha é um jogador capacitado, Felipe Gabriel, zagueiro canhoto, também é muito bom atleta, o Dedé é muito bom jogador, promissor, talentoso na cabeça de área, Lipão, né? São alguns aí que me chamaram muito, o goleiro Adriano, né? Me chamaram muito a atenção. E o Sport acabou subindo 10 deles, que obviamente se integram ao profissional, mas vez ou outra é que vai um lá, participa ativamente de uma partida do profissional, porque assim é que a transição deve acontecer. Mas o Sport vai começar a mostrar a sua cara profissional e, ao que tudo indica, será mesmo nesta quarta-feira na partida contra o Decisão. Talvez até com um aproveitamento ainda de alguns desses jogadores, o que eu acho que seria muito coerente. Porque quando se fala de clássico, toda a atmosfera é diferente, todo o clima é diferente, a vontade de ganhar é muito grande, a rivalidade das torcidas. Então, assim, tudo é potencializado quando a gente fala de um clássico estadual, seja aqui ou seja em outro lugar também. Mas, a partir do momento que vai um time grande contra um time intermediário, a coisa muda de figura. Então, talvez, agora, seja o momento de jogadores profissionais junto com alguns desses meninos que tiveram maior destaque. Então pode ser que a armação do Roger, o Roger indo para a beira do campo a partir de amanhã, ele coloque no time Rafinha, ele possa deixar no time Dedé, suposições, tá? 3 ou 4 garotos seguem, mas os jogadores profissionais que serão aqueles que realmente vão fazer a maior parte do time que o Sport vai ter para a temporada inteira de 2026. Eu também pensei no provável Sport e queria que vocês dois falassem sobre essa ideia de time que me veio à cabeça sem fonte nenhuma, sem nada. Algo que me veio à cabeça por ter acompanhado todos esses jogos do Sub-20, os 3 jogos do Sport, atentamente, e saber o que o Sport tem treinando no profissional. Então, quarta-feira eu acho que Roger na beira do campo é fundamental. Chamar a torcida para a ilha, dizer que o técnico está na beira do campo, eu acho que é bom. Aí vamos lá. Thiago Couto, né, que voltou a ser um grande goleiro com a passagem dele lá no Vitória. Ítalo Lucas eu manteria como lateral direito do Sub-20. Ramon Menezes com o Marcelo Aju. Rafinha eu manteria na lateral esquerda. Só uma ressalva, é urgente um trabalho, né, falei ontem e ressalto de novo, é urgente um trabalho de
um certo ganho de massa para o Rafinha, porque é bem franzino, está em formação ainda, como os demais estão, ok, mas é lateral. Não é Carlos, jogando pelos lados, geralmente ele vai enfrentar jogadores rápidos, mas não tão fortes. Mas não é bem assim. Tem os momentos de você fechar na marcação para recompor. Nesses momentos de ter que fechar, ele vai enfrentar centroavante muito forte, centroavante muito alto. Então, ele precisa ganhar assim, uma quantidade de massa muscular. Não que trave o jogador, mas ele precisa ter esse ganho. Mas eu ia de Rafinha amanhã. Colocaria Zé Lucas voltando, é primordial a volta do Zé. Dedé eu manteria. Zé Lucas com Dedé. Na meia de criação, por favor, me ajudem depois. Vou abrir aí para vocês dois avaliarem tudo, mas na meia eu tô aqui. Veio o cara do Cuiabá, não sei se já tá pronto para jogar. Max. Agora, a linha de ataque, eu acho que é uma linha de ataque que o Sport tem boa, inclusive para a Série B. Inclusive para a Série B. Barleta, Coutinho e Gustavo Maia, que eu nunca entendi porque não ficou no Sport no ano passado. Barleta, Coutinho e Gustavo Maia. Queria que vocês falassem sobre um esboço aí que me veio à cabeça, tá? O que é que vocês acham aí? Eu quase que gabaritei o seu time, Vibrante, porque eu também estava montando aqui a equipe do Sport, que pode entrar em campo contra decisão, e me veio na cabeça quase 90% do que você falou, porque eu coloquei Thiago Couto no gol, Ítalo Lucas, pra mim ele tá à frente do que o Matheus Alexandre. Claro que são laterais com características diferentes. O Ítalo, ele é mais agudo, né? Ele não tem a força física que tem o Matheus, mas pelo começo de Pernambucano, eu vi que ele pode muito bem acrescentar, pode muito bem agregar a equipe do Roger. A defesa eu não mexo, com o Ramon e com o Marcelo Aju. Aliás, o Marcelo Aju, ele tem a oportunidade que tem na carreira de fazer parte da equipe principal, de ser um jogador muito atuante, até porque fez uma boa Série B no passado pelo Atlético. E a lateral esquerda, eu ficaria ainda com o Filipinho. Se o Filipinho tiver essa condição, é um jogador que deve sim ficar com a lateral esquerda. Como você bem falou a respeito do Rafinha, ele precisa de um mais condicionamento físico, um jogador que precisa ganhar mais massa muscular. Mas ainda também é um outro jogador que já mostrou futebol desde o ano passado, quando foi colocado para jogar no início do Pernambucano, e pode muito bem ajudar. O meio de campo, Zé Lucas e Dedé, é um meio que eu me agrado muito. Inclusive, eu lembro bem do Dedé jogando com o Zé Lucas no Sub-17. Quando o Zé Lucas foi promovido para o Sub-20, o Zé Lucas foi promovido e o Dedé ficou. Mas é uma dupla que se entende muito bem, o Dedé é muito bom jogador, já merecia oportunidade desde o ano passado. E completando o meio de campo é o Max, até porque é o único jogador que tem como característica a armação de jogadas que o Sport tem à disposição. Também tem o Augusto Pucci, que é da base, mas pra mim o Max, ele deve ser esse cara responsável pela armação. E o ataque, pra mim, eu assino embaixo o que você falou. Hoje o Sport tem um ataque bom pra Série B, agora tem que fazer com que essa equipe engrene, o ataque tem que engrenar. O Gustavo Coutinho voltando, ele que vem de acesso pra Série A com Coritiba, pra mim é o homem gol do Sport hoje. E nas pontas, o Gustavo Maia, que volta de empréstimo do Criciúma, com o Christian Barleta, que pode muito bem ser melhor aproveitado e, consequentemente, ter uma temporada mais feliz. Zé Lucas tá fora. Por quê, Carlos Miguel? Sim, o Zé Lucas tá fora desse jogo, tá? Durante a pré-temporada, e mais precisamente nos últimos treinos da semana passada, ele sentiu um leve desconforto. E aí nós já estávamos apurando se tratava-se ou não de uma lesão, mas segundo os médicos do Sport, não é uma lesão, e sim um desconforto, um desgaste muscular durante essa pré-temporada, e por isso ele vai ser poupado do jogo de amanhã diante da equipe do Decisão, partida às 7 horas da noite na Ilha do Retiro. Então, Zé Lucas, o primeiro desfalque do Sport na temporada 2026, na estreia dos profissionais, como você bem disse. O Roger Silva vai comandar o time no banco de reservas, o Márcio Goiano estará como auxiliar, aqueles jogadores que estavam na base e que fizeram 3 jogos no Campeonato Pernambucano, 2-2 contra o Jaguar, 2-0 contra o Retrô, e tomaram 4-0 do Náutico, daquele time, 10 foram promovidos para os profissionais. Mas não significa dizer, Vitor, que os 10 vão montar a base da equipe amanhã.
também não significa dizer que ninguém vai ser aproveitado e eles só vão compor o elenco. Claro que não. Tem jogadores importantes ali na base que podem ser aproveitados. Micael, o Dedé, o Lipão. Então, estou citando alguns, mas logicamente tem mais alguns que performaram bem, apesar da goleada sofrida no último domingo por 4-0 diante do Náutico. Agora, 10 jogadores, 10, Mário. 10. Torcedor do esporte, se prepare, viu? Será um ano de muitas emoções. Preparar pelo quê, rapaz? Um ano de muitas emoções. Eu nunca vi e nem ouvi que o esporte utilizasse de uma vez só 10 jogadores da base no seu elenco. Eu nunca vi. Deixa eu explicar para você comentar. Explique, vá. O seu comentário é balizado. Passe a manteiga no focinho do gato, vá, comente. Faz até medo dizer isso. Não é passar manteiga, não. É a lógica. Sim. Enquanto o time da base estava jogando Isso. com o Alexandre Oliveira, o Roger Silva estava fazendo a pré-temporada. Inclusive, realizou o jogo treino, perdeu para o Botafogo da Paraíba por 3-0. Tá lembrado, né, Mário? Ô, Miguel, tu se ilude rápido, Miguel. Que pré-temporada, pelo amor de Deus. Fez pré-temporada com quantos? Porque não tem time. Eu tenho aqui. Vá. Vamos lá. A Vamos. pré-temporada do Sport Clube do Recife, enquanto a base estava realizando esses 3 jogos que eu falei, foi realizada com uma quantidade limitada de atletas, tá? Então vamos lá. Quem realizou a pré-temporada durante esse tempo? Goleiros House, ou House, como queiram, Thiago Couto e Denis. Zagueiros Ramon Menezes e Marcelo Aju. Laterais Filipinho, Davi Gabriel, que é reforço, e Matheus Alexandre. Volantes Zé Lucas, que acabou tendo esse desconforto, Zé Gabriel, que é volante, mas pode ser utilizado como zagueiro, Luciano, Adriel e Pedro Martins. Meias, Max Alves, Lucas André. O Iago Felipe chegou essa semana, então não dá para contar com o Iago Felipe, tá? E atacantes, Barleta, Gustavo Coutinho, Zé Roberto, recuperado daquela lesão no joelho, daquela cirurgia, Gustavo Maia e Marlon Douglas, que foi o primeiro contratado do Sport Clube do Recife, já da era Roger Silva. E o Dieguinho, que era remanescente da base. Então, estamos nessa expectativa. Estão todos regularizados, Miguel? Veja, estamos na expectativa da regularização agora do Iago Felipe e do Marlon Douglas. O Marlon foi o primeiro a chegar, ainda não foi regularizado, até porque transferência é internacional. E o Iago Felipe, como chegou recentemente, também não foi regularizado. Tem até as 7 da noite de hoje, caso o Roger Silva tenha intenção de utilizá-los na partida de amanhã. Acredito que não, até porque o Iago chega nessa semana, não iria pegar aí o condicionamento físico dos demais. E eu estou de olho aqui no BID, Vitor, justamente para saber se temos alguma atualização em relação a esses atletas. Vamos esperar aí a atualização. Só um parênteses aqui, por favor, Miguel. Ô Mário, primeiro vamos ao caso Zé Lucas. Você está antenado? Eu estou ligado. Pronto, presta bem atenção, Sim. Mário. Digamos que, suponha aí um cenário em que você ganhou de herança, da sua família, um vaso de cristal que tem valor comercial. Você está acompanhando, Mário? Tô acompanhando. Muito bem. Aí o que acontece? Você recebe o presente, e põe ali na sua casa, guarda ali, você não sabe ainda como que você vai, usufruir desse valor, Mas, por exemplo, você não põe ele perto de uma janela onde o vento é muito forte, né, Mário? Porque Claro. se ventar muito forte, ele Vai pode quebrar o vaso. É verdade. Aí imagina outro cenário. Você tá lá com um vaso e, de repente, sua irmã liga pra você e diz que tá indo pra sua casa, ela, teu cunhado e um monte de sobrinho. Tu pega o vaso e guarda em algum lugar, porque tu não vai deixar os meninos correndo dentro da casa, de repente bater, barruar no vaso e ele cair no chão, correto? Corretíssimo. Agora, voltando a Zé Lucas, tu já viste desconforto aparecer em radiografia, Não. em ressonância magnética? Não. Mas se o menino vale dinheiro e ele disser, ai, tu faz o que com ele? Preserva, guarda o vaso.
Muito bem. E cá pra nós, sinceramente, você utilizar Zé Lucas, com todo respeito, contra decisão e vitória, não, aí é demais. Aí já... Não, mas o Decisão ganhou do Jaguar, viu? Não, eu ouvi. Vem motivado, né? Regularizado. Quem tá regularizado? Opa, diga aí, Miguel. Marlon Douglas, acabou de sair no bid, está regularizado a primeira contratação do Esporte Clube do Recife, tá? Então, se o técnico Roger Silva quiser utilizá-lo, certamente deve ser titular, ele deve compor aí o ataque do Esporte Clube do Recife. E aí, bora montar esse time aí, Miguel? Veja, eu estou levando em consideração o time que estava na pré-temporada. Certo. Era o que eu tentava explicar, e Mário, como sempre, atrapalhando o nosso noticiário. Diga o time, vá. A questão é a seguinte, Mário. Não adianta o Roger Silva subir 10 jogadores agora e já colocar como titular ou mesclar o time. Até porque essa garotada está toda com o fundamento da cabeça do que foi o Alexandre Oliveira, que era o treinador e é o treinador do Sub-20, tá? Então, esses garotos que subiram, creio eu, que sejam utilizados ali no decorrer de partida, num segundo tempo, tá? E não entrar de frente como um titular. Então, eu separei aqui os jogadores que estavam na pré-temporada para tentar esboçar o time. Inclusive, alguns sites, alguns portais já deram uma provável escalação, eu nem me baseei nela, tá? Para o ouvinte ter ideia, então pode ser que haja até diferença do que já está posto aí nos portais. Vamos fazer o seguinte, você vai dizendo o time, Mário vai anotando, caneta e papel à mão, Mário. Okay. Não são os números da extração lotérica, mas são os jogadores prováveis titulares do esporte. Pegou a caneta, Mário? Já está aqui comigo. Papel, atenção, vamos lá, Miguel. Depois ele vai dizer o conceito dele, se o time é bom, regular, ruim, péssimo, enfim. Certo. Diga aí. House ou Thiago Couto no gol. Matheus Alexandre na lateral direita. A dupla de zaga, Ramon Menezes e Marcelo Aju. Ou Zé Gabriel improvisado, Davi Gabriel na esquerda. Certo. Aí, de volantes, nós temos, vamos considerar aqui uma hipótese, Zé Gabriel como volante, ao lado do Adriel, mas se o Zé for zagueiro, aí ele tem Luciano ou Adriel. Se ele quiser utilizar alguém da base, pode puxar o Dedé também, já que o Zé Lucas está fora da partida, tá? Sim. Marcos Alves, na meia, fazendo ali a função que seria do Lucas Lima, que acertou o distrato, finalmente. Aí lá na frente, Barleta, Gustavo Coutinho, Zé Roberto ou o Marlon Douglas. Olha aí, Mário. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e Mas tu vai bendito rezar é o o texto? fruto do vosso ventre, Jesus. Meu amigo. É a rádio da família? Eu vou rezar um salve rainha também. Meu amigo, olhe, horrível. Péssimo. Eu estou preocupado. Eu não vou mentir. Eu estou preocupado. Ei, mas olha o ataque. Barleta, Sim, sim. Marlon Douglas, Sim, contratado, sim. né? E Gustavo Coutinho, o cara foi artilheiro agora com o Curitiba, pô. Ah, foi, não é mais. Vitor, ele estava aqui, não estava? Gustavo Coutinho? Então, já esteve, né? Não é aquele que jogou no Náutico, Gustavo Coutinho? É ele mesmo, né? Não, rapaz, jogou aqui no esporte. O outro é Gustavo Maia. Ah, Gustavo Maia, Gustavo Coutinho. Ele foi no Curitiba, aí não ficou, veio pro esporte. Marcelo mas peraí, Aju também estava fora. Ele foi pro Atlético Goianiense, não Sim. ficou. Aí foi pro Curitiba, também não ficou. Também não Mas ficou. pertence ao esporte, o esporte pagou uma grana por ele. Meu amigo, olhe, não é brincadeira, não é fácil não. Mário. Oi, Miguel. Quem está mandando um abraço para você é Diego Pérez, diretor de comunicação do esporte. Gente Tá da sempre melhor me ouvindo. qualidade. Um abraço pra você, Diegão. Tudo Então de bom, diga meu a amigo. Diego aí que você tá chorando com o time Não, dele. Diego, eu tô chorando, porque esse time aqui é de fazer chorar, meu amigo. Matheus Alexandre Ramon, meu amigo, que é isso? Não, e Marcelo Aju foi o primeiro titular que o Roger disse, Foi. divulgou oficialmente. Ele disse, olha, é Marcelo Aju titular com o restante. Foi ou não E foi? mais Miguel? 10. Ele E disse mais isso. 10. Roger disse isso. Isso ele disse. Ó, pera lá, vamos falar de ataque. Tem um jogador que tá lá em Portugal e que pode reforçar o esporte, né, Miguel? O esporte está buscando ainda reforços, né? O esporte não parou de contratar, até porque daí a necessidade de subir em 10, né? Da base, né? Porque o elenco ainda não está 100% formado. Então, o esporte está buscando aí uma negociação com o Pablo Juan. Pablo Juan é um jogador conhecidíssimo aí do Roger Silva.
O Roger foi quem solicitou o atleta. O Sport já formalizou uma proposta para o atacante de 22 anos, que está disputando, Vitor, a primeira divisão do Campeonato Português pelo Clube Nacional, tá? Ele tem contrato com o Nacional até 2030. Então, se ele vier, seria por empréstimo e o Sport com a opção de compra estipulada, pelo menos de algum percentual desse jogador. No Londrina, e aí é importante a gente ter esses dados, no Londrina, nas últimas 3 temporadas, ele atuou com o Roger, inclusive teve acesso à Série B do Campeonato Brasileiro, é um jogador que conseguiu com o Roger fazer 19 jogos e 7 gols, ainda teve 2 assistências. Mas aí ele foi para Portugal, 11 jogos até agora pelo Nacional e nenhum gol marcado. Então, não está se dando bem o Pablo Juan, que é um sobrevivente daquela tragédia lá no Ninho do Urubu, o CT do Flamengo, né? Pegou fogo, todo mundo lembra. Então, ele é um dos sobreviventes daquela tragédia, passou pelas categorias de base do Flamengo, do Palmeiras, do Atlético Mineiro, e aí foi para o Londrina, onde ganhou as primeiras chances aí como profissional. Então, se ele chegar para a Ilha do Retiro, ele vai disputar aí posição com Gustavo Maia, com Marlon Douglas e com o Barleta, que ficou. Barleta, inclusive, eu cheguei a dizer nas semanas anteriores que seria um jogador que dificilmente ficaria, mas pelo visto resolveu acertar com o Sport Clube do Recife, porque está aí nos planos, está participando normalmente da pré-temporada.